Opa, seja bem-vindo a mais um episódio do Desde Jornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor e eu estou com... Maçom, fala aí rapaziada, fala aí Vitor. E vamos falar de futebol, né? Agora tem assunto bom. Exatamente. E, gente, infelizmente a gente não tá com nem o Kawhi e nem o Jovas aqui por enquanto, né? Eles se atrasaram um pouco para a gravação, mas pode ser que no meio da transmissão aí eles apareçam aí e falem com a gente, tá? Mas enfim, Exatamente. o primeiro assunto... Falar de Santos, né? Coisa que você Exatamente. domina bastante. Meu, Você tá falando do lado bom do Paulistão. E aí, mano, o que você achou do jogo? Você assistiu o jogo, né? E aí, qual que é a sua visão geral, mano, sobre Santos e São José? São Bento, né? São Bento. São bem, pô. Então, a gente tem assim... essa foi a primeira partida de fato que o Santos mereceu ganhar, sabe? O Santos jogou 6 rodadas já no Paulista. E você via que, pô, o Santos só ganhou uma partida. Só que você via que foi numa atuação horrível, né? É aquilo que eu já falei. Uhum. O Lucas Braga teve 5 minutos de Pelé. O Lucas Braga entrou, fez o gol e cravou um pênalti ainda, pra você ter noção. E, assim, basicamente a gente... É só a gente olhar na estatística aqui, né? O Santos dominou em finalização pro gol, finalização pra fora, né? Eu acho que isso é melhor do que É, tudo, mas realmente. enfim. Chutes travados, escanteios, até impedimento, né? Você via que, pô, era um time que tava real com vontade de fazer gol, né? Pois é, pois é. Meio que não E. para de atacar. Então, justamente. E, tipo assim, o que a gente pode dizer na minha concepção, o melhor jogador da partida, Dodi. O melhor jogador absurdo, disparado. Disparado é o Dodi, porque. Foi a estreia dele? Oi? Foi a estreia dele ou não? Não, não. A estreia dele foi desde a primeira partida do Paulista. Ah, tá, tá. Ele é segundo volante, só que assim, ele tá servindo muito como primeiro, né? O Santos tava sem o Rodrigo Fernandes por suspensão. E a gente Uhum. tem o Dodi ali atuando como segundo volante, porém, várias vezes ajudando para primeiro. Inclusive, vale destacar que no jogo contra o Ferroviária, o gol que aconteceu foi por causa de uma assistência dele. E o Santos só não empatou esse último jogo contra o São Bento porque ele teve uma dividida ali absoluta no final, sabe? Uma coisa assim que, mano, que você fala, mano, isso aqui é milagre, tá ligado? Pique Davi Luiz na Copa, tá ligado? Caralho, é absurdo. Foi Você acha que absurdo. ele vai ser uma boa dupla pro Rodrigo Fernandes ou você acha que um vai ser substituto do outro? Então, é complicado dizer porque o Rodrigo é primeiro e o Dodge é segundo, né? Então, Uhum. É que ele faz também essas duas funções, né? isso, então. E aí a gente tem aquela questão. É, que eu vou falar mais pra frente, mas o Santos contratou o Alisson como primeiro volante. Então, o Dodge, ele é obrigatoriamente segundo volante ali. E ele vai ser um cara que, tanto pro Alisson, tanto pro Rodrigo, vai ser um bom acréscimo, né, pra equipe, assim. Pois é, pois é. Pô, isso é uma coisa rara a gente ver no Santos, né, mano? Porque a gente pode ver que o Santos teve 76% de posse de bola e mesmo assim ganhou só de 1-0. Então, o que você acha que faltou pra ter mais gol no jogo, mano? Então, é que assim, na verdade, a gente pode falar que é, não foi muito um demérito do Santos, mas sim você via ali que o São Bento jogou demais, sabe? Eu quero dizer Eles assim, defenderam bem? então, justamente, defendeu bem. A gente tem ali uma equipe que, pô, que o São Bento ele é uma equipe boa. O São Bento ele tava na frente do Santos no momento, né? Uhum, E pelo incrível que pareça, era mais cogitado a ganhar. Era mais cogitado a ganhar, porque o futebol que o Santos vinha apresentando era horrível. realmente. Então, mas de verdade, eu fiquei bem confiante ali com o que o Santos apresentou. E a gente vai falar mais pra frente do programa, mas realmente o Santos eu tô confiante com a vinda dos reforços novos aí. Pois é, né? Finalmente a diretoria do Santos fazendo a boa aí. E o que você falou que é mérito da defesa, né? É que a gente pode ver que teve 6 defesas do goleiro do adversário do Santos. Então realmente não dá pra falar que é demérito dos atacantes do Santos, né? Porque o Santos não parou de atacar em nenhum momento. Apesar do gol ter saído só no finalzinho, a partida do Santos foi muito boa. Exatamente, exatamente. Agora falando um pouco mais sobre o Corinthians, né? Como que foi, moção? Ah, caramba. Pois é, né? Corinthians, São Bernardo 2-0, perdemos. Mas, mano, falar desse jogo, mano, falar do Corinthians nessa temporada, mano.
Porque o Corinthians tem duas facetas diferentes, que é o Corinthians fora de casa e o Corinthians dentro de casa. Sim, E a gente vê uma discrepância muito grande que é a questão do psicológico, né? Porque essa questão da presença da torcida é puramente psicológico. Não tem nenhuma diferença. É claro que tem a questão do campo, né? A questão da qualidade do campo. Mas, assim, todo jogo, o time tem um desempenho muito pior fora de casa. É um negócio absurdo, sabe? sim, E, além disso, também tem a questão do Renato Augusto, que ele é o verdadeiro técnico do time. O nosso técnico não é o Fernando Lázaro. O nosso técnico veste camisa 8 e fica dentro de campo. E sem o Renato Augusto a gente fica perdido. A gente não tem técnico, a gente não tem nenhuma tática. O Renato Augusto ele é a alma e o corpo do time, sabe? sei, O sei. Corinthians sem o Renato Augusto não joga. E o Renato Augusto está sendo poupado, né? Porque em breve vai ter um clássico contra o Palmeiras. Ainda mais que, tipo, ainda vai ter um jogo contra a Portuguesa nesse fim de semana. Mas eu acho que o Renato Augusto provavelmente vai ser poupado também. Mas é bom poupar por causa do clássico. Mas mesmo assim a gente consegue ver o mesmo problema desde a época do Vitor Pereira. Mano, mas Que o time assim, não joga. Oi, pode falar. pensando assim de uma forma técnica, a gente tem o Palmeiras hoje que, na minha visão, é o melhor time hoje atual no Brasil. Você Com pegar, certeza. Concordo. você pegar e guardar o Renato Augusto pra jogar contra o Palmeiras não é um pouco de, eu não sei muito como dizer a palavra certa, mas não seria melhor você utilizar o Renato Augusto de uma forma inteligente contra times mais fracos pra de fato mostrar e contra um rival, um clássico assim, não deixar um pouco a desejar, já que pô é o Palmeiras? Mano, não sei, velho. Porque como o clássico vai ser dentro de casa, a gente não pode passar vergonha. Ah, Então acho sim, que é importante o Fernando Lázaro usar todas as armas possíveis. Que apesar falando do campeonato, o Corinthians não corre nenhum risco. O Corinthians não vai ser rebaixado no Paulista, o Corinthians não vai ser desclassificado, o Corinthians vai passar para a próxima fase. com certeza. Mas a questão do clássico pesa muito. Então, como a gente viu no clássico contra o São Paulo, que a gente ganhou, é muito importante ganhar um clássico para aumentar a moral do elenco e aumentar a vontade da torcida de ver o time. Então, nesse próximo clássico contra o Palmeiras, ainda mais que o time está motivado, a torcida está motivada por situações que estão acontecendo no extra-campo, né? Que estão acontecendo brigas entre a Gaviões e a Mancha Verde. Então a gente pode esperar que vai ser um clássico muito quente. Então é importante que o Corinthians vai com tudo e vença, né, o jogo. Eu esqueci de falar, mas a minha mentalidade é muito santista, não tem como. Você querer Uhum. poupar um jogador pra tentar ganhar de equipes mais fracas. É o que o Santos passa hoje, né? O Corinthians não tem essa. O Corinthians, Pois é, né? inclusive, é o rei dos clássicos, não tem como. Então Pois é, é né? por Tanto obrigação, que. né? Exatamente. Só que, cara, voltando a falar do São Bernardo e Corinthians, mano, é foda falar desse jogo porque o Corinthians dominou, falando de posse de bola, só que a gente não viu essa dominância em questão de posse de bola efetivamente, porque o Corinthians perdeu em finalizações, foi praticamente empatado, né? Mas o Corinthians teve menos finalizações, teve mais escanteios, apesar de não ter acertado nada. O Corinthians teve zero chances de abrir o placar. Assim, teve uma bola ou outra do Roger Guedes, mas que ele chutou para fora. Então a gente vê que é questão de, além da eficiência do time cair, também falta muita criatividade, porque o Corinthians não tem criatividade nenhuma dentro do meio de campo, porque o nosso meio de campo foi Juliano, Rony e Duqueiroz. Nenhum dos três é armador. O Ah, Juliano ele é um finalizador, por exemplo. Ele tá jogando de armador. E essa não é a posição dele. Ele não sabe fazer nenhum pouco de armador. Ele não tem 1% da genialidade, né, do Renato Augusto. E o Corinthians sofre muito com isso, porque a gente depende do Renato Augusto. pô, mas uma dúvida que eu tenho o Corinthians então foi com, entre aspas, titulares. Time misto, eu diria. Time misto. Ah, Pois é. complicado Mas assim, falar, não tem. porque o São Bernardo, pô, é uma equipe que subiu ano passado, né, pô? Eu acho que Então, o Corinthians deveria ganhar mesmo com o time misto. pois é, né? Não tem justificativo. Até com o time reserva era pro Corinthians ganhar. Só que a gente vê o nosso ataque, por exemplo, era o Roger Guedes, que, pô, tá sendo nosso melhor atacante no momento, e o Romero. E como é que você espera que saia alguma coisa boa de uma dupla que quase não jogou junto? O Romero que tá muito abaixo, sem o Roberto também, né? O Roberto também tá sendo poupado. Eu acho que ele tava machucado, tá voltando agora. E é complicado, cara. Porque a gente
É o mesmo problema que a gente tá vendo desde o começo do ano, né? A gente precisa de um meio armador para ser o reserva do Renato Augusto, porque a gente não pode depender de um cara que tem mais de 30 anos todo jogo. Então é isso, né? Falar do jogo é complicado, a gente tem que falar da visão geral, porque essa derrota do Corinthians é uma coisa estrutural, não é uma coisa que aconteceu porque aconteceu. Res- Tem que analisar o fator como um todo, entendeu? Resposta rápida. Lucas Lima no Corinthians daria certo? Nem fudendo. Esse cara é muito ruim, cara. Me perdoa, mano, mas não dá não, velho. Vocês estão precisando de meio armador. Põe o Luan. Nossa senhora, cara. Nossa senhora, é melhor colocar o. Sei lá, cara. O Pereirinha da Coloca o base. Cássio ali, mano. Vai Nossa. render mais, cara. Meu Deus. É complicado porque assim, mano. Falando um pouco agora dos reforços que vieram pro Santos. Cara, Uhum. Lucas Lima, qual que é a sua opinião no Santos? Mano, sei lá, mano. Ele tava bem abaixo no Fortaleza. E eu acho que, assim, pode ser uma boa adição aí pro Santos, porque o Santos tá precisando de um meia também, né? Armador. Uhum. Só que o Lucas Lima é aquilo, mano. Não dá pra contar muito com ele, porque os últimos anos dele estão deixando a desejar, né? Apesar de que ele teve um auge muito bom no Santos uns anos atrás. Mas agora tá faltando e sei lá, mano. É uma grande aposta do Santos, da diretoria. E tem que ver no que vai dar, porque eu não considero como um reforço do Santos. Eu acho que é uma aposta da diretoria. Então, é complicado falar por causa que assim, é, o Santos chegou numa fase que ele não tem meia. Simplesmente, o Santos não tem meia. Eu já cheguei a falar no episódio passado, mas o Santos ele tem o Carabarral e tem o Zanocelo. Só que o Carabarral, Isso. então, e o problema é, o Carabarral não é meio armador. O Carabarral ele tá sendo forçado pra ser meio armador. Ele tá jogando na posição que não é dele. Ele é Sabe? segundo volante, né? Isso, ele serve como segundo volante, mas ele também joga de meia esquerda. Então, assim, É, é complicado. E o Zanocelo, ele até mas ele é ruim mesmo, tá ligado? Naturalmente é horrível. entendi. E aí entra aquela questão, cara, se você for parar pra pegar os números do Lucas Lima no Fortaleza, é uma vergonha. Apesar, apesar que o quê? Você parar pra pensar o seguinte, os números do Lucas Lima no Fortaleza é melhor que os números do Zanocelo e do Carabarral juntos no Santos. Isso aí é complicado, né? Porque a gente tem que. A diretoria não pode ter uma mentalidade assim de, por exemplo. O Corinthians sofreu muito com isso durante o tempo. Por exemplo, o Corinthians contratava jogador e a torcida via. Bom, esse cara ele é melhor que o Luan. Então deve render alguma coisa. Só que assim, Isso, não basta ele ser só melhor que o Luan. Não basta ele ser só melhor que o Zanocelo. Ele tem que ser um jogador bom. Não pode ser só um exatamente, tapa-buraco. É por isso que eu digo exatamente. que é uma aposta. Não dá pra você colocar um cara ali pra tapar um buraco, sendo que às vezes você vai cavar um buraco mais fundo ainda, entendeu? Exatamente. E esse que é o problema que o Santos tem hoje, é que assim, as contratações, se você for ver, cara, nenhuma é de nome. Nenhuma é você falar, caramba, nossa, não, o Santos ele vem forte. Não é, tipo, se você for parar pra ver, em tese o melhor que o Santos contratou é o Mendonça, que veio de um time rebaixado, Pois é, sabe? mas o Mendonça ele é um cara que, apesar de ter vindo de um time rebaixado, ele mostrou um bom futebol, né? Então eu acho que foi a melhor contratação do Santos, disparado, assim. Justamente, cara, é a melhor, por mais que é, você vê ali que, caramba, ele é um jogador bom, pô, é complicado você ver porque o cara veio de um time rebaixado, sabe? Isso abaixa Pois é. muito a moral. Aí você. Muita coisa que o Ricardinho Martins, um baita jornalista, falou também. Ele falou o seguinte: imagine você lá, você é o Ângelo, vai, 18 anos de idade, tá Uhum. lá amarrando a chuteira pra você começar um jogo contra, sei lá, o Guarani. Pois é, Aí, você aí, perde a vaga pro Mendonça. então, aí, tudo bem, você pode até não perder a vaga pro Mendonça, você vai ser titular junto com ele. Só que aí você olha pro lado, você tá amarrando o cadarço, você olha pro lado, aí tem o Messias. Pô, Messias, você ganhou o que na vida? Ah, eu fui rebaixado com o Ceará. Ô, Vladimir, você ganhou o que na vida? Ah, eu já ganhei vários títulos, só que eu tava no Havaí que foi rebaixado. Ah, ô Mendonça, você tava onde? Ah, eu tava no Ceará que foi rebaixado. Pô, é uma merda, tá ligado? Pois é. É complicado. Mendonça, inclusive, já jogou no Corinthians e teve uma péssima passagem. Isso, era horrível no Corinthians, Vale meu Deus. ressaltar. Assim, ele ganhou o apelido de Speed Mendonça lá no Corinthians, que é por causa da velocidade dele, né, justamente. Aham. Só que assim, ele era conhecido justamente por causa disso, ele só corria.
Acho que ele melhorou bastante o futebol dele no Ceará, mas ainda assim, é aquilo, né? É um Marcos Guilherme de outro país, né? Você sabe por Não, quê? calma aí. Acho que um pouquinho melhor que o Marcos Guilherme, né? O Marcos Guilherme é terrível. Nossa, não, é absurdo, é absurdo. Agora sim, é, já falamos do Lucas Lima, já falamos do Alisson, que é aquela questão, cara. O Alisson, cara, é o pitbull da vila, tá ligado? Ele é ruim, ele é grosso, ele é horrível, misericórdia, mas ele tem Uf, raça. uf, Ruf, ruf. Cara, é o Felipe Melo, que é ruim, mas ele tem raça, tá ligado? caralho. Pois o Rony do Corinthians é assim, mano. A questão é que, além de raçudo, eu acho que ele, como ele é jovem, ele tem muita esperança dele crescer no futebol, sabe? Isso. Então, eu acho que, apesar de ele ser ruim, assim, tecnicamente falando, né? Tipo, ele não sabe armar um jogo, não sabe tocar uma bola direito, mas assim, raça não falta pra esse moleque. Aí você vê que todo lance ele não desiste. É uma coisa que faltava muito no Corinthians, né? É um cara briguento, um cara que Vai gosta de jogar atrás. bola, um cara que sente Isso. vontade. Então, eu acho que o Rony ainda vai melhorar muito. É o melhor jogador do Corinthians ultimamente. É o melhor volante, inclusive, né? Porque o Fausto Vera se machucou, inclusive, e o Rony pegou a vaga de titular dele. E o Rony tá jogando muito. Então, eu acho que é importante ter um jogador muito raçudo, né? Que igual você falou dentro do time, porque o cara aí levanta a sala do time, né? Dependendo da Com situação. certeza, com certeza. E você vê que, pô, o Alisson, ele era isso. Não sei se você chegou a ver. Provavelmente você sabia dessa época. Lembra do 4%? 4%, não vou lembrar, né? O Santos, ele tava na semifinal da Libertadores. Ele pegou o Boca Juniors. E o Santos tava. O Santos, pelas estatísticas, tinha 4%. Empatou lá no Ah, eu lembro Maracanã. dessa porra. Lembro. Então, e a volta na Vila, o Santos tinha 4% de chance de passar. E o Alisson, Nossa, ele chegou no vestiário e ele fez, mano, ele deu uma de padre ali. Ele chegou na hora lá e falou assim, mano, a gente vai ganhar aqui, 4% de chance, é isso, aquilo. O Santos meteu 3-0 no Boca, tá ligado? caralho, mano. Isso foi foda, mano. Não, e, pô, é lindo, tá ligado? É lindo. E, tipo, pô, o Alisson, assim como pessoa, é muito bom, é muito da hora. Aí, beleza. Aí o Santos também contratou mais dois jogadores. O Joaquim, que é um zagueiro do Cuiabá, que tava sendo cogitado em vários times do Brasil, tá? Hum, E, bom nome. então, em tese, parece besteira. Mas o zagueiro do Cuiabá é a melhor contratação do Santos. Melhor do que o Mendonça, você acha? Melhor, melhor. Porque o Mendonça é rodado, né? É, realmente. Agora o Joaquim, mano, ele só jogou de fato no Cuiabá. E, mano, muitas equipes do Brasil quiseram ele. Assim como mais a última contratação do Santos antes de fechar a janela do Paulista, foi o Daniel Ruiz. É um meia esquerda que Hum, tava no Milionários FC. E, mano, vários times daqui quiseram. Só que ele veio pro Santos porque ele queria honrar a camisa do Pelé, né? justo, justo. É É, legal assim. mano, a gente vê que o mercado do Santos foi muito movimentado, né? Se vai ser bom ou não, só o tempo vai dizer. Mas, cara, a gente vê uma discrepância muito grande, por exemplo, falando do Corinthians, cara. O Corinthians não contratou ninguém, cara. Não As contratou. únicas contratações do Corinthians foi o Matheus Bidu, um bom lateral esquerdo, né? Que não sei se vai ser titular ou não, porque o Fábio Santos também tá jogando bem algumas partidas. E o Romero, que foi péssimo, terrível. O cara não tá jogando nada. Ah, Não mostrou a mas. que veio até agora. Ah, mas será que ele não vai. Será que ele não tá jogando numa posição muito forçada? Ele tá jogando de ponta ou ele tá jogando de meia? Tá jogando de ponta, mano, porque é a posição de origem dele. E no último jogo ele jogou meio que de segundo atacante, centroavante, assim, porque tá jogando com dois atacantes, né? Então não dá pra jogar ele só de ponta. Mano, será que não era melhor ele pegar na posição do Yuri Alberto ali? Tipo, ele ser reserva do Yuri Alberto? Será que não era melhor? Mano, não sei, eu acho que. Ele já chegou a jogar de centroavante pelo Corinthians durante um tempo. Só que é aquilo, né? Porque o Corinthians precisa de um centroavante que seja mais fixo, que é o caso do Roberto. O Romero não é fixo, ele não vai saber fazer pivô, ele não sabe cabecear, sabe? Porque ele tem 1,5 m de altura. Então eu acho que o melhor pra ele é ser um ponta mesmo, que ele é um ponta versátil, que joga pelos dois lados. É ruim dos dois lados, igualmente também. Cara, pô, mas papo reto. De 0 a 10. Hoje, Hum. quanto que ele tá sendo? Ah, mano. Dois, eu diria. Caralho, mano. Posso estar sendo um 2? pouco corneteiro com isso, mas. Mano, ele, assim, o máximo que ele fez foi, sei lá, dar um carrinho assim na lateral e correr.
Mas assim, mano, ele não deu uma assistência, não fez um gol. Tudo bem que ele jogou poucos jogos, né? Mas, mano, não mostrou o que veio. Esse é o que define essa passagem do Romero. Apesar que assim, dava pra entender, né? Porque ele veio de que time mesmo? Veio do Cruz Azul, se eu não me engano. Puta, tá zoando? Que Pois Cruz é. Azul? Eu acho que era isso mesmo, mano. Cruz Azul é o time do Angulo, pô. É o time que criou o Mano, calma aí. Angolão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui também. Cara, eu tenho quase certeza que era. Caraca, se for Cruz Calma aí. Azul, mano, o bagulho tá feio. Papo reto. É Cruz Azul, exatamente isso. Mas é que antes do Cruz Azul ele tava no São Lourenço, que até que ele foi bem no São Lourenço, não foi tão mal não. No Cruz Azul ele foi mal. No Cruz Azul ele foi mal. Nossa, é o Cruz Azul. Mano, esse Cruz Azul. Exatamente Cruz Azul. Cara, esse Cruz Azul, ele tem um tesão em pegar jogador ruim. Os cara, Nossa senhora. os cara venderam o Angulo pro Santos e pegaram de volta. E os cara fizeram a proposta pro Raniel do Santos, irmão. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Se eu não me engano, o Romero tava jogando junto com o irmão dele, o Oscar Romero. Que, Só que ó, o Oscar foi pro Boca Juniors, e aí o Romero acho que ficou lá. Aí ele veio pro Corinthians agora. falando sério, o Oscar Romero tem bola, tá? Ele é bom, ele é bom. Ele é bom. Assim, contra o Corinthians na Libertadores jogou porra nenhuma, mas ele é bom de bola. Mano, Seria um bom reserva pro Renato Augusto, inclusive. por Já vou que, adiantando. e por que que, mano, quando que encerra o contrato dele? Por que que os caras não vai atrás dele? Sei lá, o irmão Eu dele não fala com sei. ele. Ah, mano, é que é difícil tirar ele do Boca Juniors, né? Porque agora ele Será? tá lá, né? Se identificou com a torcida e pá. Ah, Mas não sei, mano. Futebol é uma caixinha de surpresa. pô, mano, eu vou falar, eu acho que assim, o Corinthians ele tem. Mano, o Corinthians ele sabe contratar, quero dizer assim. Ele pode até contratar errado, mas ele Uhum. tem ali a vontade de contratar e ir atrás, tá Sim, ligado? sim, certeza. Pô, Até porque não é à toa que tá vendo atrás do Felipe Coutinho, né? exatamente, Não deu exatamente. certo, né? Mas Mas valeu a tentativa, pô, oxi, com tá com certeza. certeza. E, pô, é da hora ver, tá ligado? O Corinthians assim indo atrás. E eu acho que, mano, o Oscar Romero ia jogar demais no Corinthians, mano. Falando sério. Também acho, mano. Quem mais? Não vê mais Eu ninguém? acho que o Corinthians mirou no Romero errado. Romero errado. Inclusive o Corinthians tava. Eu acho que tava. Não sei se tava negociando, né? Mas tava pesquisando o Johan, que tá no Bragantino agora. Uhum, sei. Mas o Johan, eu acho ele muito bom jogador. Eu gosto muito do Johan. Mas é complicado porque ele é um jogador de vida, assim, né? Ele é igual o Benítez. Ele joga 5 partidas e se machuca. 2 partidas se machuca. Esse Johan, Aí fica. esse Johan, o Santos tentou contratar ele, mano, umas 2, 3 vezes. Não tô nem zoando. E não contratou Caramba. porque ou o Atlético não liberava ou ele era caro, tá ligado? Só que ele é um Pois é. baita do meio-campista, um baita do meio-campista. Uhum. É jovem, inclusive, né? Todo que tá no Bragantino, né? O Bragantino só contrata jovem. Isso. Não, é absurdo. Mas ele tem esse problema que eu falei, mano. Ele nunca tem sequência, porque ele sempre se machuca ou, sei lá, mano. Pega algum banco por algum motivo bobo. Então, falando de contratação, ó, eu não sei se você ficou sabendo, provavelmente você ficou sabendo, Hum? mas é uma notícia ruim pra mim, mas muito boa pra você. Eu fiquei sabendo, eu não sei se é verdade, eu fiquei sabendo Mandei. que os empresários do Soteldo procuraram o Corinthians, Dessa eu não tava sabendo não, hein, mano. Caramba. de verdade, de verdade. Olha, se for isso mesmo, cara, eu acho que é uma trairagem do caralho, cara. Demais, demais, Pois mano. é, mano. Porque o cara trocar um rival, assim, sair do time que. Pô, ele tava usando 10 do Pelé, tá ligado? Aí ele Então, vai lá e depois vai pro rival, mano. Pô, é foda, né? e o pior que é assim, falando sério, o por que que se cogitou isso, né? Hum. Aqui, ó. Eu vou mandar aqui um link pra você dar uma olhada aqui do mercado da bola. Soteldo pode deixar o Santos e teria sido oferecido ao rival Corinthians. O que acontece? O Soteldo, ele lesionou. Ele teve uma lesão no ombro, que é uma lesão raríssima no futebol. Nossa. E ele vai Cara, o ficar. único jogador que eu já vi lesionar o ombro foi o Léo Natel. Nossa senhora, quando os caras é bom, né? Pois é, mano. Ele luxou o ombro sozinho, né? Pode continuar, pode continuar. Mas
Mas assim, e é uma lesão que vai demorar, mano, mais ou menos até junho pra ele voltar. Até junho. E é aquela questão, o Santos, ele, quando acontece esse tipo de lesão, o Santos ele até pensou em comprar, só que ele queria comprar e gastar o dinheiro num jogador lesionado. E Uhum. o Tigres não pode ter a volta do Soteldo por causa que já excedeu o limite de gringo no time. Então, Nossa. o Tigres estava pensando em rescindir contrato com ele assim mesmo, tá ligado? Uhum. E ficar sem. E aí vem a questão do Corinthians, né? O Soteldo já tretou com a torcida essa semana passada no caso, ele já tá lesionado, então imagine, o Corinthians poderia facilmente ir lá, ver com os empresários do Soteldo e negociar. Você já imaginou? Seria bom o Soteldo no Corinthians? Nossa, seria perfeito, mano. Até porque ele joga pelo meio, né? Aham, Ele já fez umas partidas do Santos pelo meio e cobriria muito bem essa função do Renato Augusto, né? Porque, obviamente, que Renato Augusto não dá pra você substituir porque é um cara único. Mas o Palmeiras, ele. O Palmeiras não, o Soteldo, ele conseguiria cobrir essa parte aí no meio campo que tá faltando no Corinthians, essa parte criativa aí. Então seria encaixaria como uma luva. Só que é aquilo que eu falei, seria uma baita trairagem. E assim, eu gostaria muito falando de futebol, né? Mas sim, na parte de extra-campo, assim, eu acho que seria uma sacanagem assim com o Santos, mano. então, e vale se pensar o seguinte, é, aí é uma pergunta que eu tenho pra você. O Corinthians ele joga ofensivo, tipo pressionando a saída de bola, ou ele joga retrancado e esperando um contra-ataque? Qual que é o estilo de Cara, jogo se eu hoje? te falar que eu não faço ideia, mano. Porque o Fernando Lázaro é um cara imprevisível, mano. É, eu tinha falado no último programa, inclusive, que ele tá tentando ser o Carille, né? Essa questão da retranca. Mas, cara, cada jogo é uma abordagem diferente, sabe? Sei, sei, Então, eu acho que ele tá tentando fazer igual o Carille, tá tentando fazer um time fechado, sei. mas eu não sei se isso combina diretamente assim com a característica do Corinthians. Porque o Corinthians peca muito no meio-campo. Então não dá pra você fazer um time fechado se você tem um meio-campo pobre, entendeu? Com certeza, com certeza. Então, mas Então, é complicado por causa que assim, o Soteldo, ele. Eu já adianto aqui, né? Eu espero que ele não vá pro Corinthians, só que se ele for, já é uma dica. O Soteldo, ele não joga uhum, de meia se for ofensivo. Ele não joga bem. entendi, Ele só entendi, jogou bem de meia uma partida no Santos, que foi contra o Palmeiras, inclusive Palmeiras no Allianz, que o Santos jogou retrancado, no contra-ataque. E aí ele foi entendi, mano, o craque do jogo, tá ligado? Só tudo foi absurdo aquele jogo lá, porque ele jogou no contra-ataque. O estilo tem que ser esse: Carilli, contra-ataque. entendi. Aí ele joga pra caralho, não tem como. Então, seria uma boa opção pro Fernando Lázaro. Sim, com certeza, com certeza. Mas aí, mano, já puxando outro assunto aqui, porque a gente já falou um pouquinho demais de Corinthians e Santos, Uhum. mas teve outro jogo grande aí, mano, de Red Bull Bragantino e São Paulo, cara. Exatamente. Que o Bragantino conseguiu virar pra cima do São Paulo, cara. Eu não assisti o jogo inteiro, mas eu confesso que foi uma surpresa muito grande, cara, porque o Bragantino é um time que tá em decadência e mesmo assim conseguiu fazer essa remontada aí com o São Paulo, cara. O que você acha? Então, apesar que assim, a gente tem que ser sincero, cara, o São Paulo, cara, ele só não é um Santos hoje por causa da torcida. Porque tá ruim. Tá ruim, Realmente, velho. tá crítico também. E assim, pô, os caras têm elenco hoje. Pô, se você for parar pra ver o São Paulo, ele tem ali umas 4 5 peças que real é bom. Caleri, Uhum. Luciano, aquele zagueiro lá que chegou, aquele estrangeiro. Como que é o nome dele? Putz, Alan não Franco. sei. Alan Franco. Alan Franco, pode ser bom também. Tem o Diego Costa também, zagueiro Isso, também. Diego Ser bom. Costa, baita jogador. Agora, Uhum. é aquela questão, cara. Ainda assim é uma equipe fraca, né? E o Bragantino, em Realmente. tese, o Bragantino em tese não era pra nem ter tomado um gol do São Paulo, era pra ter ganho assim, fácil, sabe? Pois é. Se for pensar assim, é complicado. Pois é, mano. Então, tanto que a gente vê até pelas estatísticas, mano, que o Bragantino não ficou muito atrás, não, mano. Porque apesar do São Paulo ter tido mais posse de bola, pra um time que tava ganhando até o finalzinho, né? Porque a virada do Bragantino veio só nos últimos minutos do Em jogo. 3 minutos, né? É, exatamente. E, cara, são estatísticas muito fracas para um time que tava ganhando. E que em teoria era pra estar dominando. O Bragantino Sim. conseguiu fazer essa virada aí, mano. De uma forma heróica, eu diria assim.
E quem sabe a gente não vê o Bragantino reagindo aí pra frente, né, mano? Tentando remontar o time, querendo se manter na Série A, porque eu acho que o Bragantino não pode candidato a cair. Mas eu acho Pô, que o Bragantino, quem sabe o que o futuro reserva pra eles, né? rapaz, se o Bragantino é candidato a cair, o Santos ferrou, mano. Não, mano, eu acho que a questão da camisa também pesa um pouco, mano. Porque eu Não, acho que o com Santos certeza. talvez se mantenha por causa da tradição, por causa das revelações da base, né? Uhum. E pelo mesmo motivo que não caiu ano passado, eu acho que não vai cair esse ano. Apesar de que o nível esse ano vai estar muito mais alto, eu acho que o Santos não cai e o Bragantino tem chance de cair. Cê é louco, mano. Até porque, assim, o Bragantino, vamos ser sinceros, desde que vendeu o Claudinho não vem sendo o mesmo. Ele caiu muito de Realmente. rendimento. Muito, muito. E assim, você vê, é, o Bragantino ano passado é irreconhecível. É irreconhecível. Realmente. Apesar de que o time se segurou um pouco com o Arthur, só que assim, o Arthur ele não é o Claudinho. Sim, E o Arthur também tá descontente com o time, né? Capaz ele. Quer dizer, esse papo aí dele sair, ir pro Flamengo, pro Corinthians, ele já tá há bastante tempo. Então a gente não sabe como é que vai ser. É provável que ele se mantenha no Bragantino. então, Mas, se você. assim, É complicado. Porque se você for para pensar, pô, o Bragantino não tem uma má equipe, sabe? realmente, é um time decente até. Sim, pô, é você para pensar, caramba. Qual que é o meio-campista que o Corinthians queria contratar? Johan, que é do Johan. Bragantino. Justamente, pô. Vamos ser sinceros. Os caras têm uma equipe, tá ligado? Realmente. Tem o Praxedes que assim, é um jogador que ondula muito, né? Ele faz bons jogos, faz péssimos jogos. Ele é um cara que é bem irregular, mas é um bom jogador. Ele teve uma boa campanha no Inter, é um jogador jovem, que tem espaço para melhorar. Então, e aí é só você ver. Justamente, se você contar com o Praxedes, você me tem Aderlan, você me tem o Uhum. Hurtado, lateral, Pois é, o o Luan Arthur, Cândido, o Luan pô, Cândido, o Johan, é que um dos acabou de melhores chegar. laterais, Sim, pô, é uma baita de uma equipe. Só que assim, realmente. você vê que não tá tendo consistência. Inclusive hoje, a gente tá gravando isso no sábado pra domingo. No caso já é domingo, mas enfim. E o Sim, sim. Bragantino jogou ontem contra o Mirassol e empatou, sabe? Então, É absurdo, é triste você ver isso. complicado, cara. Porque é um time que ganha de virada do São Paulo em um jogo, que apesar de é um time que tá em decadência, São Paulo e tal, mas é um time grande que tá vencendo e, né, você vence de virada, e aí no jogo seguinte você vai lá e você empata com o Mirassol, sabe? Uma mostra que você não tem consistência nenhuma. É o que eu acho assim. Eu acho que tá faltando alguém de peso chegar pro Bragantino, sabe? Alguém Também acho. que caramba, decida. Porque, mano, o Bragantino, cara, é uma equipe que tem muito potencial, sabe? Em 2021, o Bragantino vinha sendo muito. O Bragantino terminou no G4, né? 2021. Eu acho que sim, eu acho que ficou na frente do Corinthians, inclusive. Eu acho que foi Flamengo. Peraí, Flamengo. Era 21. Não, É, foi isso mesmo. foi o Galo, foi o Galo 21. É, foi o Galo, foi Galo, Flamengo. Galo, Flamengo, Bragantino e Corinthians, não foi? Eu acho que foi isso mesmo. Só deixa eu dar uma pesquisada aqui, mas eu acho que foi isso. Ah, não, Eu não. acho, não, acho que foi Fortaleza na frente do Corinthians, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Não, não, confundimos. No caso, G6. Então, Atlético Mineiro, G6, G6. Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e aí sim Bragantino. É absurdo. Entendi. É absurdo. Pois é. Bom, aí também teve o jogo do Palmeiras contra o Inter de Limeira, que assim, dá pra falar um pouco brevemente sobre esse jogo, né? Porque o Palmeiras fez um jogo bem consistente, 2-0, podia ser muito mais, Uhum. né? Com o gol de pênalti do Rafael Veiga, um golaço do Piquerez. E, cara, a gente vê pelas estatísticas que teve 30 chutes do Palmeiras, 15 chutes a gol, né, comparado a 4 da Inter de Limeira. E é aquilo, né, mano? A diferença entre duas equipes, uma que joga pra caralho e uma que é a Inter de Limeira, né? É, é de se esperar que Então, aconteça isso. complicado. Então, até foi bom. Pro Santos foi bom essa vitória. Porque a Inter de Limeira, ela tava na frente do Santos, né? Aí agora, deixa eu dar uma confirmada aqui. Eu acho que o Santos tá em último no grupo. Só que assim, se a Inter ganhasse ou empatasse, o Santos já não conseguiria alcançar, sabe? Pra ir pra terceiro do grupo. É uma situação, ficaria uma situação muito mais complicada. Então acabou
sendo útil, né, pro Santos essa vitória do Palmeiras. E é muito imaginável, sabe? É você É, pegar. realmente. Foi o que você falou, mano. Você pegar uma equipe formada que nem a do Palmeiras, mano. Se os caras Pois meteu. é. Se os caras meteu sub-20, ele ganha, sabe? É absurdo. É absurdo. Uhum. É, o Palmeiras não é só nenhuma. Não é uma equipe só formada, é uma equipe que tá formada há mais de 3 anos. Exatamente. Então, pois é, né, mano? Esse o Abel Ferreira, cara, vai ser difícil para esse time de novo. E, Sim. cara, eu acho que só com a diretoria do Palmeiras fazendo muita merda que esse time vai ter uma decadência, né? Porque o cara não para. Então, e assim, vale destacar porque assim, o Palmeiras ele se desfez de alguns jogadores, né? Se desfez do Scarpa, se desfez do Danilo. Então, Pois é. dá pra E confiar mesmo que. assim, Então, continua em alto nível. dá pra confiar que, caramba, o time vai ficar ruim. Só que os caras não pioram, mano. É complicado. Pois é, e continua revelando o joia, né, mano? Que, pô, é o caso do Hendrick, é o caso do Giovanni, é o nome daquele moleque, Giovanni né? meteu gol no Santos. Tá jogando pra caramba esse moleque. Tá jogando melhor que o Giovanni. Hendrick, inclusive. Mano, é absurdo você ver isso. É absurdo. O Giovanni Caramba, tem número melhor que o Endrick, que já tá vendido pro Real Madrid. É bizarro, cara. É caramba. bizarro. É questão do overrated, né, mano? Questão da mídia. Então, Não tô dizendo que é o caso do Hendrick, mas então, eu acho que às vezes o cara que faz muito gol na copinha, o cara que tem um bom desempenho na base, nem sempre replica isso quando ele sobe profissional, né? pois Então, é. eu acho que isso mostra que, por exemplo, a diretoria do Real Madrid se precipitou um pouco, né? Nessa Uhum. compra aí, porque, pô, 400 milhões é um absurdo. E, assim, a gente só vai saber se valeu a pena no futuro, a gente não tem bola de cristal. Ó, só me confirma pra mim. No último episódio do Desjornalismo Esportivo, a gente chegou a falar do Santos e Palmeiras? Cara, eu não tô lembrado, mas eu acho que a gente falou. Não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não me Não, acho que a gente lembro. não falou, não. A gente falou do Santos e Ferroviária. Ah, A gente não chegou a é falar do verdade. Santos e Palmeiras, não. Cara, assim, só pra não ficar voltando atrás, era imaginável que obviamente o Santos ia perder. Agora, Sim. o que o Endrick brincou com o Bauer, mano? Pelo amor de Cara, eu Deus. vi esse lance. Nossa Nossa senhora. senhora. Cara, um negão de É, 3 metros tomar um baile de um moleque. caralho. É bizarro, cara. É bizarro, tá ligado? Pois é, mano. E assim, O Bauerman que. Ele tem quantos anos? O Bauerman. ele tá com 26, eu acho. Deixa eu confirmar. Então não dá nem pra falar que é um moleque dando um baile no velho, né? Porque, pô, o Bauerman em teoria tá na flor da idade, né? Tá no auge. O Barman tem vinte e Pô, seis Tem 26. Cara, é bizarro. caramba, E assim, cara. o problema é que assim, se fosse um Neymar, se fosse um, sei lá, um Vitor Roque, esses moleque é embaçado pra driblar. Uhum. Agora é o Endrick, mano. O Endrick, É um bandido ele tem que é um característica. finalizador nato, mas. Isso, ele tem característica de Benzema. Ele não é o cara que dribla, sabe? Uhum. E você me desculpa, cara, o lance é, é bizarro, cara, sabe? Você vê assim, Pô, caramba, ele. Pois é, mano. pô, o cara chega, o cara cortar, não. Ele toma um baile, ele cai, ele capota e o Endrick dribla ele. Mano, é a coisa mais feia que você pode ver. Caralho, mano. Só faltou rir na cara dele, velho. Só faltou, sabe? É Mas, complicado, mano. e assim, e ainda teve gol do Giovanni, né? Que Uhum. se eu não me engano, foi o Rony. Foi o Rony. O Rony, ele. Olha só, você chegou a ver o gol do Giovanni? Se lembra? Putz, do Giovanni não vi. Eu vi o gol do Rony, mas do Giovanni eu não lembro. Mano, literalmente. O Rony, ele recebe um balão, tá ligado? Aí o Rony. Uhum. Aí o Rony tá correndo pra pegar a bola. E os dois zagueiros do Santos, o Barman e o Messias, os dois mortos, correndo atrás da bola. O Rony chega, ele consegue chegar na bola, ele dá um chapéu. O Barman lá vai lá pra longe, ele dá um chapéuzinho no Messias, ele domina a bola, ele faz pivô pra chegar o Giovanni, ele Caralho. tocar, o Giovanni vai lá, chuta e o Vladimir tá esperando esse gol. Cara, é bizarro, tá ligado? Caramba, mano. É muito E feio. teve até aquele gol do Rony, que foi meio controverso, né? Que disseram que foi gol do Hendrick, que foi gol do mas depois o Rony chutou pro gol. Mas eu não sei como é que Isso. foi, mano. Nossa, Eu não vi direito o lance, não vi se a bola entrou, o chute do Hendrick entrou ou não. Mas o que importa é que o Santos tomou um gol ridículo, né? Você cara, vê o lance, mano, é patético, velho. Um gol assim, velho. o Que a bola problema. passa eu acho que entre Isso. dois defensores do Santos, assim, mano, e a bola entra no mesmo canto do goleiro, assim, é um negócio feio de ver, mano. Cara,
problema é que, assim, se a gente for falar a verdade, é, o Santos, ele não tem condição de disputar com o Palmeiras, sabe? Ele não tem condição, porque É, o Santos, ele não tem um time. Papo reto. O Santos, ele não pois tem. é, mano. Se você for formar aqui, tipo, falando sério, deixando um pouco aqui, que você Uhum. sofre, não sei o quê, deixando um pouco isso de lado e falando a verdade, o que o Santos tem hoje? Um goleiro, assim, sem as contratações, óbvio. Um goleiro, Sim. um zagueiro, que pegou contra o Palmeiras. Um goleiro, um zagueiro, um segundo volante e um ponta. O resto não dá conta, cara. Não dá conta, sabe? Cara, e o Marcos Leonardo, cara? O que aconteceu? Cara, o Marcos Leonardo é aquela. Ele é jovem, sabe? Uhum. É aquilo. Você querer julgar ele é complicado porque, mano, é tipo você ter algo ruim e você ter algo pior. Você vai falar mal do quê? Você vai falar do pior, não do ruim. É, tem razão. Então, tipo, o Marcos, ele não chega a ser exatamente ruim. Só que ele é cara, ele é jogador novo, sabe? Você vai julgar ele, Uhum. mas tem coisa Tem muito 18, maior. 19 anos, né? Isso. E a bola não chega nele. A bola não chega nele. Vai fazer o quê? Sabe? É É. complicado. Exatamente o mesmo problema que o Roger Guedes sofreu nesse último jogo do Corinthians aí, né? Desculpa aí puxar de novo o assunto do Corinthians, Não, tranquilo, de mas boa. é aquilo, mano. Se a bola não chega, como é que você vai jogar o atacante, mano? Porque o atacante não dá pra ele. Ele não é um super-humano, ele não vai correr lá da zaga, pegar a bola e ir pro ataque. Ele não consegue fazer isso. Exatamente, Ele precisa de exatamente. alguém no meio-campo pra oferecer a bola pra ele. Se não tem ninguém pra fazer isso, ele não existe. Exatamente. E é Ó, o mesmo caso do Marcos Leonardo. só pra continuar o assunto aqui, senão não vai dar tempo. Sim, sim. Vamos falar do Mengão, hein? E o Mundial de Clubes, hein? E o cheirinho, hein? Ai, ai, ai. Ai, caramba. O que você tem pra falar, mano? Flamengo e Al Hilal. Vamos começar pela parte boa. Cara, foi um bom jogo, né? Não só pelo fato que o Flamengo perdeu, né? Mas realmente foi um jogo divertido de assistir. O Flamengo jogou bem, né? É surpreendente falar isso, mas o Flamengo não jogou tão mal. Para um time que foi eliminado para a semifinal. Mas é aquilo, mano. Um time multimilionário que é o Flamengo. Perder pro Al Hilal de 3-2, sofrendo 3 gols, eu acho que isso mostra que, apesar de ter bons jogadores, ser um time muito eficiente, ainda assim tem muitos problemas que são gerados a partir da. Assim, eu acho que pela incompetência do técnico. Eu concordo, eu Porque o Vitor concordo. Pereira tá. Cara, não sei o que ele tá fazendo com esse time do Flamengo, mano. Porque se fosse o time do Dorival Júnior, não teria sofrido essa derrota, mano. O Flamengo estaria no final, mano. Então, mano, mas assim, o que eu ouvi muito de torcedor flamenguista. O Flamengo, ele tem um bom ataque. Arrascaeta, Tem um ataque perfeito, pô. Everton Ribeiro, o Gabigol, o Pedro. Pelo amor de Deus, Pedro foi artilheiro do Mundial, Pois sabe? é, mano. Foi? 4 gols, cara. Então, agora, o Flamengo não tem defesa. A defesa do Flamengo é várzea, sabe? E você me contrata Realmente, mano. O Vidal que é um baita de um nome. Só que, cara, o Vidal, ele, Cara, ele tá cansado. Ele, sabe? cara, ele tá querendo ir pro Colo-Colo. Ele tá acabando a Exato. própria saída. É um negócio bizarro, cara. Que ele Exato. foi campeão da Libertadores, ele tá querendo sair do Flamengo. Eu acho que ele quer sair do Flamengo porque ele tá sendo banco. Tá sendo o banco do Com Gerson, tá sendo certeza. o banco do outro volante, esqueci o nome. O. Caramba. Não é o João Gomes, o João Gomes saiu, pô. É o. Enfim, Caramba, o esqueci. Flamengo é um time que, assim, era um time muito estruturado com o Dorival Júnior e que perdeu essa estrutura com o Vitor Pereira, cara. Tanto que se você vê esses 2 jogos do Mundial do Flamengo, o Flamengo cometeu 3 pênaltis. É, é E um verdade. deles custou a expulsão do Gerson, que foi a contratação mais cara do Flamengo. É uma das contratações mais caras do futebol brasileiro, se você for ver. É verdade. Então, como é que você paga, Não, sei lá, peraí. eu acho que foi 90 milhões no Gerson, e ele Peraí. vai lá e é expulso no Mundial de Clubes? Mas a contratação mais cara da janela não foi o Soares? Não foi, mas, quer dizer, na verdade eu não sei se foi o Soares. Mas é que o Gerson, se você for olhar o histórico das contratações do futebol brasileiro, o Gerson Ah, é uma tá. das mais caras. Sim. Entendi. É Ele tá porque. entre os mais, entendeu? É por causa que assim, se você for ver, os titulares ali, volante do Flamengo hoje é o Gerson. Como você mesmo Uhum. disse, ele não jogou hoje porque
Tava suspenso? Tava suspenso. Quem, depois do Gerson, automaticamente, ou é o Pulgar ou é o Thiago Maia. É, o Thiago Maia, aí que eu tava tentando lembrar. Esse cara é bom de Isso. bola, mano. É bom. Ele era do Bragantino, não era o Thiago Maia? Putz, não sei, mano. Eu tava Não vou conferindo aqui. lembrar. Eu acho que ele era do Bragantino. Eu acho que ele jogou 21 no Bragantino. Mano, mas aí se você for ver, mano, tem bons volantes. E o meio de criação do Flamengo é um negócio absurdo, cara. Porque é Everton Ribeiro e Arrascaeta. Isso. E aí na frente você tem Gabigol e Pedro, que, porra, é absurdo esse ataque. Só que aí, mano, o Vitor Pereira tá conseguindo fazer o Arrascaeta virar um jogador normal. Isso não pode acontecer, mano. O Arrascaeta ele é o melhor jogador do Brasil. Foi o melhor jogador do ano passado. Como é que você transforma esse cara num jogador comum? Não existe isso. Então, eu confundi. No caso, assim, o Thiago Maia, ele jogou no Santos em Ah, sei que 2015. velho. Quem jogou no Bragantino foi o Quero nem Fabrício Bruno. imaginar. Ah, Fabrício Bruno. É complicado, apesar que, assim, cara, o Flamengo, na minha concepção, cara, é um time, cara, que tá, não ganhou o Mundial, passou vergonha, Uhum. mas, cara, Mas, cara, não tem o que se preocupar. Eles têm um baita no time, e sabe? se você for ver, mano, eles marcaram 6 gols no Mundial. Exato, Não é pouca coisa não, cara. exato. Cara, 6 gols no Mundial, apesar de você ter perdido um jogo, que foi o crucial, né? O jogo da semifinal. Uhum, Mas, cara, você mostrou que seu ataque é potente. E que sua defesa também é terrivelmente ruim. Porque o Flamengo, ao mesmo tempo que fez 6 gols, sofreu 5. exato, cara. Tomou 2 gols hoje no jogo contra o Al-Ahly e tomou 3 contra o Al-Hilal. Exato. E apesar que, assim, a gente tem que falar a verdade. Al Hilal e Al Ahly são duas grandes equipes, sabe? Eu digo assim, de Cara, elenco, sabe? elenco não vou. Não sei, mas. Se você for ver, tem bons nomes, mas é que é aquilo, futebol árabe é uma coisa que a gente desconhece um pouco, então é difícil falar porque o nível deles não é tão alto, então às vezes o jogador tem números inflados, mas se você for ver ele numa liga maior, ele não vai mostrar resultado. Uhum. Mas, por exemplo, tem jogadores como o Michael, tem aquele cara que parece o Lukaku, que jogou pra caramba contra o Flamengo. Esse é o nome dele. Manega, como é? Mano, é isso aí. Esse cara jogou pra caramba. Fez gol hoje contra o Real Madrid, se eu não me engano. É o Marega. Marega, Marega. Esse cara é bom, hein? Mano, é muito bom. É o Lukaku 2. É o Lukaku que joga a bola. Exatamente. Cara, é bizarro, tá ligado? É uma Pois é. equipe, assim, na minha concepção, chegou no momento do... Falando aqui do Al Hilal, tá? Flamengo e Al Hilal. Uhum. Mano, o Al Hilal brincando, filho. Sabe? Cara, Os cara, sacanagem, os mano. cara brincando em cima do Flamengo, cara. É absurdo. Cara, o Al-Hilal conseguiu abrir 3-1, mano. Então, cara, e Se não tipo, sai aquele gol do Pedro, mano, pô, o é. Al-Hilal ia brincar, ia dançar e brincar com o Flamengo, mano. Então, Se ainda saiu aquele gol cagado do Pedro, né, que ele saiu de cara pro gol. isso. E aí aquilo mudou o jogo e o Al-Hilal teve que se fechar, mas, pô, se não sai aquele gol, mano, o jogo ia ser totalmente diferente. Então, e a gente tem que ser sincero aqui, que, cara, o Al Hilal hoje pegou o Real Madrid, perdeu de 5-3, mas, cara, 5-3 pro Real Madrid. 5-3. Você marcou 3 gols no Real Madrid. Exato. Tudo bem que Pois é. O Real Madrid tá sem o Militão, o Real Madrid tá sem o Courtois, o Uhum. Real Madrid tá Não, tá sem sem o Militão, o... mas olha a zaga dos caras, pô, Alaba e Rudiger. Isso, porra, olha a zaga do Real Madrid, sabe? É uma Pois equipe é, mano. absurda. Você meter 3 gols neles é muito bom. É absurdo, é absurdo. Pois é. Mano, o Real Madrid, além de tudo, também teve o ataque absurdo do Real Madrid, né, mano? Como sempre. Uhum. O Vinícius Júnior, Benzema, Rodrigo. Rodrigo não foi titular, né? Quem foi titular foi o. Como é que é o nome do cara? Que fez 2 gols, inclusive. É o Valverde, Ele jogou de... Foi de ponta esquerda, né? Ou ponta direita? Não, de ponta direita, mão direita. Isso, ponta direita. E no outro lado foi o Vini Júnior. O Vinícius Júnior, exatamente. Pô, mas E o Benzema que jogou no centroavante, pô, não precisou nem de muito tempo pra marcar mais um gol aí. O cara se mostrando que é um dos maiores da história do Real Madrid. E apesar de estar voltando de lesão, o cara é absurdo, né? não tem nem o que falar, mano. O Benzema, velho, mereceu a bola de ouro. E, Com certeza. e eu acho que, mano, pelo menos mais uns 2 anos aí ele vai continuar bem, velho. Tipo, não, tipo assim, óbvio. Sim. Tudo bem, não no mesmo O auge que alto ele nível teve. não vai se manter, né?
Mas assim, Uhum. eu acho que ainda assim ele se mantém como um dos principais atacantes do mundo. Concordo, concordo. Agora puxando um pouco do assunto do Real Madrid e chegando no último assunto do nosso episódio de hoje. Técnico da seleção brasileira, Caramba, mano. Ancelotti. Olha, me deixou muito decepcionado, cara, porque o Ancelotti é o melhor treinador do mundo atualmente. Eu acho que ele vai vencer o FIFA The Best de coach, né? Uhum, E, mano, é um cara que acabou de ser campeão mundial pelo Real Madrid. O cara ganhou a Champions, um time do Real Madrid que sofreu, né, pra ganhar de alguns times. uhum. E conseguiu remontar, por exemplo, aquele jogo lá do Manchester City foi genial, mano. Pô, ele conseguiu colocar o Rodrigo e o Rodrigo decidiu o jogo. Então, Então, o Ancelotti, a cada campeonato, ele mostra que é um técnico gênio e seria uma adição incrível pra seleção. a gente tem que falar a real. Cara, o material humano do Real Madrid, em comparação com outros, é inferior. É inferior. Com qual time, por exemplo? Mano, você pega, sei lá, o City. É, o City eu concordo. Cara, é absurdo, sabe? Você fazer um mano a mano é absurdo. Agora, Pois é. o cara conseguir me fazer esse time dar um baile. Tudo bem que não foi Uhum. um baile, mas assim, Sim, o mas Real meteu, acho que nos foi. minutos finais foi. Então, o Real meteu. O baile eu quero dizer no sentido de quantidade de gols. O Real meteu 4 gols, né? Terminou 4-3 aquela. É, é verdade. Com o gol do Benzema de pênalti no, na prorrogação. Só que, cara, esse pênalti do Benzema, cara, sei lá, mano. Era um negócio que era tão previsível, tá ligado? Uhum. Que o Benzema tava sendo o melhor jogador da Champions. Aí você vai lá e tem um pênalti na prorrogação, mano. E coloca o melhor É. jogador da Champions pra bater. Mano, parece que é muito um bagulho de filme. O bagulho foi comprado, assim, mano. Não tô falando que foi isso que aconteceu, mas, mano, um bagulho muito cinematográfico aconteceu nesse jogo, velho. Foi absurdo. Mano, e contra o PSG. E contra o PSG. Contra o PSG, mais absurdo ainda, o cara Nossa marcou um senhora, hat-trick, mano. cara. Acho que Mano, foi o segundo hat-trick seguido dele na Champions. cara, tipo assim, contra o City, eu confesso que eu cheguei só a ver um pouco dos minutos finais. Agora o PSG eu vi o jogo inteiro. E, cara, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi, mano. O Real do nada, tá ligado? Vale, mano. O primeiro jogo foi 1-0 pro PSG, Foi. com o gol do Uhum. Mbappé. E o PSG tava ganhando o segundo jogo, mano. Tava. Tava ganhando de 1-0, velho. Pô, tava 2-0 no agregado, cara. Isso. Aí o cara vai lá e do nada sai um hat-trick do Benzema. Cara, e E bizarro. vira. Exato, e bizarro, porque, tipo assim, foi do nada, tá ligado? Uhum. O E Real foi. começou a Mano, e foi jogar 3 gols seguidos, velho. foi 61, Acho que foi 66, 3 gols. 78. É isso não. Cara, é Caralho, mano. bizarro, sabe? É o bagulho que, mano, Real Madrid é diferente, mano. É o maior do mundo, tem como negar. É, mano. Não vou ser clubista, né, mano? Até porque eu gosto bastante do Barcelona, mas é difícil, né? O Real Madrid é foda, mano. Cara, o Real Madrid é absurdo. E assim, se você for para pensar, cara, que nem você falou, o melhor técnico do mundo atualmente. Cara, imagine ele treinando esses moleques na seleção. Caralho, mano, imagina ele com o Anthony, com o Rafinha, com Nossa, o Vini Júnior, Martinelli, meu Deus. Pedro. Nossa senhora, mano. É assim, Eu acho que o Pedro vai ser o próximo nome da Copa. mano, eu também. Ah, tem tudo pra ser, né, velho? Pois é, e o Vini Júnior vai ser o 10. Se o Caraca. Neymar não conseguir, não continuar, né? Não, eu acho que o Neymar não joga mais. Tipo, Também não, pode mano. até jogar, mas vai ser, mano, aquele reserva, tá ligado? Vai entrar pra. Daniel Alves, né? Não lembro do Daniel Alves, né? Ele acho que vai chegar a jogar nos jogos. Então, ele vai entrar, ciscar um pouco pra aqui, pra cá, e pronto, tá ligado? Uhum. Já era. É, ele vai ser o maestro do jogo, porque pra ser aquele cara que vai driblar, ir pra cima toda hora, não dá mais, mano. Não tem mais corpo, não tem mais corpo. Até porque Infelizmente. não tem nem clima pra isso, né? Porque, pô, mano, Neymar, ele é o melhor jogador dessa última geração do Brasil, e Uhum. o cara não ganhou nem título pela seleção, mano. Só Olimpíadas. Olimpíadas e a Copa América, né? É, a Copa América eu acho que ele não jogou, acho que ele tava machucado. Ah, ele não jogou? Ai, aí Acho que lascou. ele não jogou a Copa América. Ah, não, mas ele ganhou a Copa das Confederações também, Isso, 2013. em cima da Espanha, né? Uhum. Então. É complicado. Copa do Mundo não vê, infelizmente. Pois é, mano. Copa do Mundo eu acho que vai ser difícil até a gente ganhar a próxima, mano. Porque, sei lá, mano, acho que o Brasil tá muito desiludido, velho. Porque, pô, esses últimos anos tá decepcionante. Eu acho que é o maior período que a gente tá sem ganhar Copa desde, sei lá, desde o século passado, tá ligado? Que a gente não fica tanto tempo sem ganhar Copa. Uhum. E aí eu acho que, sei lá, mano.
Vai depender do próximo técnico e como ele vai trabalhar os moleques. Então, eu até pensei aqui no seguinte, a gente podia fazer um desjornalismo esportivo específico falando da seleção, sabe? Um dia só Concordo. falando da seleção. A gente pega, sei lá, o próximo. No caso, a gente faz um por semana. A gente pega uma semana e só fala da seleção brasileira. A gente pega e descasca cada um do atual elenco. Nossa, vai demorar, hein? E vai ser um programa intenso. Então, seria interessante. Se Pois é, vocês. mano. Eu acho que provavelmente vai ter, sei lá, duas pessoas vendo isso aqui. Mas se vocês acharem interessante, vocês comentam aí nos comentários aí, a gente faz isso aí. A gente pode até fazer isso com relação a outros times também. Tanto do Brasil quanto da Europa, tanto faz, a gente pode ir atrás também. Exato, exato. É, E bom, é isso aí, né? é isso. O programa que foi só nós dois hoje, né? Kawhi e Jovas abandonam nós. Não consegui participar hoje. Pois é, mano. O Kawhi nem falou nada, cara, safado. Mas enfim. Valeu, rapaziada. Valeu aí pela presença de quem ficou até o final, né? E tamo junto. É isso aí, gente. Valeu. Mais uma vez, se vocês gostaram, deixa o like aí. Se inscreve também pra acompanhar mais. A gente posta também no Spotify, a gente vai postar o link também pra vocês acompanhar. Exato. E é isso. E vejam o próximo episódio. Valeu. É isso. Falou! Valeu. Até mais.